Olá amigos, sejam bem-vindos ao seu programa França em Direto. O que é que tem estado em evidência na sua vida? Tem sido um corpo saudável ou tem sido a doença? O que é que tem estado em evidência na sua vida? Tem sido uma família unida, protegida ou tem sido uma família desunida onde há brigas, não há respeito, não há diálogo? O que é que tem estado em evidência? Aquilo que é bom ou aquilo que é mau? Talvez você diga, Armando, aquilo que tem estado em evidência na minha vida tem sido aquilo que é mau, que é negativo. Então, amigo, amiga, saiba que você está na hora certa e no lugar certo, assistindo o programa certo, porque certamente essa situação ela irá mudar. Pedro, esta pessoa ela tem a oportunidade de mudar aquilo que está em evidência, que é negativo na vida dela. Ela tem a oportunidade de deixar em evidência o que é positivo, como esses casos verídicos que você vai assistir, de pessoas que tinham em evidência o que era ruim, o que era mau, o que não prestava, mas que hoje têm em evidência aquilo que é bom, aquilo que é saudável. Acompanhe então o caso verídico da Filomena e nós já voltamos. Qual o nome da senhora? Filomena. Senhora Filomena, o que foi que aconteceu? Eu, entre os 15 e os 16 anos, envolvi-me no mundo das drogas. E, entretanto, o meu ex-marido vendeu-me para a prostituição. E foi aí que fui vendida, porque ele adquiriu uma grande dívida e vendeu-me para a prostituição. Fiquei presa durante 3 anos em Espanha. Isso aconteceu há quantos anos atrás? Há 17 anos. 17 anos. A senhora tinha quantos anos quando foi vendida para a prostituição? Tinha 19. 19 anos. Sim. Ele se endividou e... Sim, ele se endividou. Para se livrar dessa dívida. Para se livrar dessa dívida, ele vendeu-me. E a senhora foi literalmente escravizada? Ficou presa? Sim, eu fiquei presa numa boate em Espanha durante 3 anos. 3? 3 anos. 3 anos. E como foi esses 3 anos lá? Foi o Além inferno. da angústia, além da aflição da senhora ter sido não apenas traída pelo marido, mas literalmente vendida, né? As emoções, os sentimentos, os pensamentos que passavam pela cabeça da senhora, quais eram? O pensamento que eu era, não pensava em mais sair dali, porque não havia como eu sair dali. Porque era espancada e tinha que fazer 40 contos por noite. Se eu não os fizesse, eu era espancada desde ficar de joelhos no sal 24 horas, desde ficar com uma corda atada à cintura, com água até ao pescoço, desde levar 3 facadas no corpo. Oh Deus! Se me dissessem que este teto era preto, eu tinha que dizer, mesmo ele sendo branco, eu tinha que dizer, porque senão era mesmo espancada. Não apenas você estava sendo escravizada ali, sexualmente falando, mas também outras raparigas também estavam na mesma Exatamente, situação? muitas raparigas, muitas mesmo. Desde que uma vez nós tentámos fugir e cercaram uma rapariga e espancaram nela. Ela perdeu os sentidos, acabaram por a matar e cremaram-na. Meu Deus do céu. Bem, nesse inferno que a senhora estava vivendo, como é que a senhora conseguiu estar aqui agora, diante da cruz e diante desta multidão? Quem foi que intercedeu? Como é que a senhora fugiu? Posso dar graças a Deus que a minha mãe e a minha irmã conheceram o centro de ajuda, entraram na campanha de Israel. Não sabiam do seu paradeiro? Não tinham a mínima ninguém ideia? sabia onde eu estava. A polícia lhe buscava? A polícia andava à minha buscava? procura e então, pronto, a minha mãe e a minha irmã entraram na igreja, surgiu a campanha de Israel e foi aí onde eu consegui fugir. Literalmente fugiu mesmo? Fugi mesmo, porque a rede foi toda cercada, foram todos presos. Meu Deus. E A justiça de Deus, a mão de Deus pesou sobre aqueles que lhe estavam a oprimir por meio do sacrifício
e das orações, do sacrifício da sua irmã juntamente com a da sua mãe, Deus permitiu com que você fugisse e refizesse a sua vida? Sim, exatamente. Como é que está hoje você? Hoje, graças a Deus, estou bem, estou feliz. Você fala do passado, claro, não tem nada a ver com o seu presente, Nada, né? Você nada. não tem nem que se envergonhar, porque na Não, verdade não- você não me foi envergonho, vítima não. desde o início. Fui vítima desde o início. Hoje está liberta, tem a Hoje sua família. hoje estou liberta, tenho a minha família, tenho uma casa própria, casei, tenho um filho. Parabéns, parabéns. Hoje- Não há complexos, não há traumas. Não, só foi mesmo Deus que... Qual é o seu conselho para esta pessoa que desconhece o poder do sacrifício para o Deus vivo? Vale a pena sacrificar. Dói, com certeza. Dói, mas vale a pena sacrificar. A porque dor que a sua mãe sentia de não saber o seu paradeiro, se estava viva, se estava morta, onde estava, mas ela nem por isso se excluiu do sacrifício, ela partiu para o sacrifício, Ela partiu para o porque ela tinha esperança de que você estava viva e que tudo ia se resolver de alguma forma. Exatamente. Quando ela tomou conhecimento da sua história, como foi a família? Bom, Foi um choque, né? eu apareci na igreja do nada. Eu entrei dentro... criou um desejo dentro de mim, dia 24 de setembro, uma quarta-feira, nunca me hei de esquecer. Entrei dentro da igreja com malas e tudo. O homem de Deus tinha acabado a reunião, na altura, olhou para a porta e as servas, as pessoas que conheciam-me só por fotografia, ficaram espantadas. É aquela porque a mãe tem tanto chorado e pedido e sacrificado. Exatamente, e estava a minha mãe e a minha irmã lá na igreja. E elas estavam na igreja. Estavam na igreja. Meu Deus do céu. O choque então foi tremendo. Mas de bom, de positivo, É né? verdade. Tá aí, muito obrigado, parabéns. Vai nessa fé, Deus é com a senhora. Veja aquilo que estava em evidência na vida da Filomena. Durante 3 anos, ela ficou presa na boate. Veja que ela se envolveu nas drogas. Pedro era algo que estava marcado em evidência na vida dela e parecia que não existia mais solução, mais saída. Porém, hoje o resultado está aí. O resultado hoje é extremamente positivo e hoje fica em evidência o trabalho sério bíblico do Centro de Ajuda, que foi capaz de resolver um problema que ninguém conseguia resolver. Mas no altar do Deus vivo, tanto a mãe como a irmã, elas exercitaram o poder que elas têm, que é a sua fé, e através disso conseguiram então arrancar a Filomena daquele sofrimento, daquele trauma, daquele complexo, daquela pessoa que, Armando, pensa que já ninguém gosta dela, porque o que ela sofreu, essa violência, foi demasiadamente grave, foi um problema gravíssimo que ela estava a enfrentar e que ela pensava que seria para sempre, mas no altar do Deus vivo, então houve a oportunidade dessa Filomena, então dessa senhora chamada Filomena, sair dessa situação e hoje ter uma vida completamente transformada, Armando. Exatamente. E você agora pode também buscar ajuda, agora mesmo, através do Amigo 24 Horas. Você pode ligar para o 0953 14 65 04. Talvez você tenha alguém em sua família que está numa situação parecida, semelhante. É evidente o sofrimento, mas você pode mudar essa situação. Ligue agora, porque certamente você será ajudado. Senhora Fátima, como era a vida da senhora, então, antes de chegar no centro de ajuda? Era uma tremenda confusão. Eu era uma pessoa que brigava muito com os familiares, tudo servia para brigar. As coisas pioraram quando eu comecei a namorar, brigávamos muito um com o outro, chegávamos a acabar porque não era situação para continuar, mas não conseguíamos estar separados, então voltávamos a juntar-nos. Tinha uma origem, o motivo da senhora ser uma pessoa tão briguenta, tão conflituosa? Havia um motivo? Na altura eu não fazia a mínima ideia, eu era assim e pronto, era a minha maneira de ser. Na altura não tinha ideia nenhuma do que é que pudesse ser. E trouxe graves problemas para a sua vida? Muitos problemas. Entretanto, a minha filha nasceu, casei e pensámos, agora as coisas vão mudar, as coisas agora vão melhorar.
Mas não melhoraram, as coisas pioraram. A minha filha teve grandes problemas, de noite acordava todas as noites, chorava muito, eu pegava nela ao colo e eu tinha que me virar para a cama porque ela saltava do meu colo, ela ganhava forças para sair do meu colo com 3, 4 meses. Ela olhava para mim e parecia que via um bicho. E as coisas foram andando assim. Nós procurámos várias pessoas, fomos aos bruxos, fizemos banhos com sal, andámos a defumar a casa com os fígados dos peixes, deixavam um cheiro horroroso, mas as coisas não melhoravam. Quer dizer, tudo isso que a senhora fez achando que iria mudar, não mudou, piorou. Piorou, as coisas pioravam, dia para dia as coisas pioravam. O que agora servia para fazer uma violência, era tudo, não havia nada que não servisse. Entretanto, a minha filha cresceu e começou, quando ela tinha por volta dos 5, 6 anos, ela começou a ver coisas, a ouvir coisas também, e ela dizia-me que tinha medo, não queria dormir com a luz apagada, e eu achava que o meu não via, achava que ela estava a mentir e batia-lhe muito. Muito mesmo, qualquer coisa que ela dissesse que eu achasse que ela não estava a falar a verdade, eu batia-lhe muito, e o pior é que eu sentia um prazer enorme, aquilo de dentro de mim vinha um prazer enorme por bater-lhe. Eu era muito má para ela. A senhora se considerava uma pessoa desequilibrada? Considerava, e eu quando me deitava não conseguia pegar no sono e ficava a pensar, mas porquê? Porquê que eu ajo assim? Porquê que eu sou assim? Porque eu sabia que a minha filha não era mentirosa, ela nunca foi. Se calhar ela se calhar até vê as coisas, ouve as coisas, porquê que eu sou assim? Eu pensei, eu estou a ficar louca. Os meus familiares da parte da minha mãe chegavam por volta dos 70 anos, perdiam a razão, ficavam loucos. E eu pensei, para mim chega mais cedo, estou a ficar louca. Chegou a procurar médicos para tentar resolver esse problema? Sim, o médico de família mandou-me para a psiquiatria, psicologia, andei a ser medicada, mas nada resolveu e ainda era pior porque o efeito do medicamento deixava-me muito esquisita, era pior, era 2 situações, ainda era pior. Portanto, as brigas não acabaram, pelo contrário, continuaram. Creio que o seu pior momento na sua vida era quando a senhora brigava, agredia a sua filha. Era, com certeza, principalmente porque eu gostava muito dela e eu não tinha mão em mim. E não sabia por que a senhora se comportava assim diante da sua filha? Pois, eu não sabia, porque eu tinha atitudes que eu não controlava, não era eu, era como se não fosse eu a fazer. Foi assim que a senhora chegou no centro de ajuda? Foi assim. O que a senhora fez para superar tudo isso? Eu comecei a fazer as correntes de sexta-feira, fui orientada e depois com muita luta, a pouco e pouco eu comecei a notar que havia coisas que eu já não fazia, assim, eu já não faço isto, eu já não faço aquilo. A minha filha foi liberta também, deixou de ver as coisas, deixou de ouvir. Isso não aconteceu de um dia para o outro, houve um processo, só passou por um processo de libertação. Hoje, quem é a senhora Fátima? Hoje eu sou uma pessoa liberta, já sou equilibrada, sou uma pessoa feliz, todas essas coisas já nem pensar, não é? Quer dizer, todas aquelas perguntas que a senhora se fazia e não sabia o porquê do seu sofrimento, a senhora obteve resposta quando começou a participar das reuniões do Centro de Ajuda? Sim, quando eu comecei a ver que realmente as coisas estavam a mudar, eu pensei, pronto, agora já sei porque eu não estava doente, eu estava com problemas espirituais. E hoje, quem é a senhora Fátima? Hoje eu sou uma pessoa feliz, sou uma pessoa diferente. Uma pessoa que já não briga assim. Isso já passou, é passado. Qual é o conselho que a senhora tem a dar a essa pessoa que nos acompanha nesse momento? Está vivendo uma situação idêntica à da senhora. É uma pessoa desequilibrada, nervosa, tem uma filha que ouve vozes e ela não acredita e acaba por espancar a sua própria filha. E o pior é que ela tem prazer em espancar a sua filha. O que a senhora tem a falar para ela? Eu digo a essas pessoas que procurem o centro de ajuda porque há coisas que vão além do poder do homem, só Deus mesmo para nos libertar, porque a mão do homem não consegue. Muito bem, de repente o seu caso é o caso da Fátima, com vários problemas na sua família, vários problemas, brigas, contendas, discórdias, e é por isso que todos os domingos nós no Centro de Ajuda, pelas 7h30 como pelas 9h30 da manhã, você tem uma palestra inteligente, você vai receber a direção certa e eu tenho certeza que depois dessa reunião tudo será mudado, tudo será transformado. E eu quero pedir que você traga nesse domingo, ou às 7h30 ou às 9h30, também as fotografias ou a fotocópia das mesmas,
para que venhamos fazer ali uma prece poderosa em favor da sua casa, em favor da sua família. Armando, o caso da Fátima parecia que não tinha solução, parecia que não podia nada acontecer, porque ela procurou ajuda em vários lugares, mas ninguém lhe pôde resolver o problema. Mas no centro de ajuda, ela encontrou a solução para o mesmo. Exatamente. Ela encontrou a saída, a solução para os seus problemas. E como tu falavas há pouco, desta pessoa ela trazer a fotografia da família, porque, Pedro, em muitos lares, aquilo que está em evidência é a traição. Em muitos lares, aquilo que está em evidência é a doença, são as brigas, é o desrespeito, mas certamente ela vai trazer essa fotografia com os familiares e ali uma intercessão será feita ao autor da vida. E, Pedro, aquilo que será evidente será o amor, a união, o respeito, a alegria na família desta pessoa. E se você quer tudo isso que o Armando acabou de falar e muito mais do que aquilo que você possa pensar ou querer realizar, o autor da vida tem esse poder, então você tem que se deslocar neste domingo ou às 7h30 ou às 9h30 da manhã, como já havia dito, ali no número 139, Avenida do Presidente Wilson, 93-210, La Plaine, ali em Saint-Denis. Você é o nosso convidado todo especial, juntamente com a sua família, Armando. Essa pessoa, ela tem a oportunidade então de transformar a sua casa, de transformar a sua família. Qual foi o estado que você chegou ao centro de ajuda, o Marcelo? O Marcelo, quando chegou ao centro de ajuda, era um jovem muito complexado, muito tímido, muito negativo, não acreditava em si próprio. Mesmo que outras pessoas reconhecessem valor em mim, potencialidades para ser alguém, para ser uma pessoa de sucesso, eu próprio não me conseguia ver assim. Eu era tão negativo, era tão complexado que não conseguia imaginar um futuro bom para mim. Eu até tinha sonhos, eu até tinha ideias, eu até tinha ideais para a minha vida, mas como eu era um jovem tão negativo, nem sequer iniciava, porque eu pensava, ok, eu posso iniciar, mas mais lá à frente vai surgir qualquer coisa que me vai fazer cair. Então a frustração seria melhor se nem sequer começasse, ou seja, eu nem me iludia para mais tarde não me desiludir. Esses complexos geram outras coisas ainda piores, como a timidez. Eu até mesmo em convívio com a família eu me isolava, punha-me no meu cantinho, estava ali e não estava, fazia apenas figura de corpo presente, porque eu nem sequer me envolvia nas conversas, não me dava a conhecer nem sequer a minha família, nem sequer mostrava o meu verdadeiro eu. E para além da timidez também surgia a insegurança, que era, lá está, fruto do complexo e do negativismo que eu tinha dentro de mim. É impossível uma pessoa negativa ser segura ao mesmo tempo. Como eu era uma pessoa tão fechada, eu nem sequer tinha coragem para dizer não estou bem, eu preciso de ajuda. Eu simplesmente me trancava e dizia que estava tudo bem, só para não ter que lidar com a dor de expor tudo aquilo que tinha dentro de mim e que me matava aos poucos. Era essa a verdade. Há quanto tempo que você viveu nesse complexo dentro de você, o Marcelo? Eu carreguei esse complexo mais ou menos 7 anos. Por conta desse negativismo, ser uma pessoa tão... guardava tudo para mim tão fechado, eu chegava a ter ataques de ansiedade também. Ataques de ansiedade, ficava com o meu lado esquerdo todo adormecido, perdia os sentidos, caía no chão. Minha mãe tinha que me levar, chegou-me a levar ao Hospital de São João, aqui no Porto, de urgência, porque eram ataques fulminantes, e então era algo que surgia assim de repente e tinha que ser tratado, tudo por conta de ser uma pessoa que guardava tudo para mim. Do que você fez para mudar, Marcelo? No fundo foi crer nas indicações e nas dicas que os obreiros e os pastores tinham para mim, que me davam. Os conselhos práticos? Claro, e pondo em prática, no fundo. Não adianta apenas uma pessoa ouvir e não pôr em prática. Temos que pôr em prática, crendo que o que vamos pôr em prática vai nos ajudar, porque é tudo para o nosso bem. E então, pondo em prática com o tempo, as mudanças foram acontecendo, fui-me tornando uma pessoa mais sociável, mais seguro de mim, já sou mais confiante, mais positivo. Daquela ideia que eu tinha, me iludir para não mais tarde me desiludir, já desapareceu. Agora eu penso, se os outros conseguem ter sucesso, se os outros conseguem ser felizes, porque é que eu não consigo? Não sou mais nem menos que ninguém. Basta crer em mim mesmo e lutar pelos meus sonhos. O que você tem a dizer para esse rapaz, esse jovem que está acompanhando e que tem passado a mesma situação que você? Bem, o que eu tenho a dizer é que, independentemente do seu problema ou do teu problema, quer seja o que eu acabei de relatar ou outro, não hesites vir ao centro de ajuda.
Porque às vezes o que mais custa é dar o primeiro passo, é admitir que precisamos de ajuda e partir para cima, partir para a nossa recuperação, partir para a nossa mudança de vida. E no centro de ajuda, independentemente qual seja o mais perto da tua casa, tu podes mudar de vida, podes encontrar aqui a solução da mudança de vida que sempre desejaste, ou seja, o início de uma nova vida. Tudo o que acontece perante os seus olhos são evidências. São factos inegáveis, impossíveis de esconder ou silenciar. Por exemplo, quando vai a um hospital, é evidente ver na cara de quem lá está a tristeza e a dor. Quando vai a uma prisão, é evidente ver em todas aquelas pessoas o arrependimento e as consequências dos seus atos. Tudo isto são evidências. Mas quando olha para si, o que vê? Se fez as melhores escolhas, então chegou a hora de ter em evidência tudo isso. A saúde, a paz, a alegria de uma família unida, a realização, tudo o que desejou e lutou para si. Alcance a evidência na sua vida, dia 26 de junho, domingo. Venha ser a prova das suas boas escolhas. Centro de Ajuda. Vivemos o que ensinamos e sacrificamos pelo que sonhamos. Estamos completando os 21 dias de jejum de Daniel pelo batismo com o Espírito Santo. E talvez a questão que você se coloca, por que eu preciso do batismo com o Espírito Santo? Porque você, como todo ser humano, precisa do Espírito Santo. Você vê, nós precisamos de alimentos para nos mantermos de pé. Quer dizer, sem alimentos nós não conseguimos subsistir, nós morremos. E também a pessoa, quando ela não tem o Espírito Santo, Pedro, ela fica fraca, ela fica espiritualmente, emocionalmente debilitada. Porém, quando recebe o Espírito Santo, então ela recebe uma força interior, ela recebe ânimo, vida. E ela passa a ver até então o que não via, porque o versículo de hoje diz o seguinte: ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Quer dizer, quando ela recebe o Espírito Santo, Armando, ela passa a ter a consciência e a visão do sofrimento que ela teve, que poderia ter sido evitado. Ela passa a vencer os problemas, ela passa a vencer as dificuldades, ela passa-se a conhecer a si mesmo e a resolver os problemas interiores que vão se refletir, claro, no seu exterior. Armando, o que é facto que quando uma pessoa ela recebe o Espírito de Deus, ela passa a ser uma pessoa completamente diferente, uma pessoa forte, corajosa, determinada, que não aceita nunca mais voltar atrás, não aceita nunca mais voltar ao sofrimento. Com certeza. E vamos ver então o que aconteceu com a Sara quando ela participou desse jejum e ela alcançou o batismo com o Espírito Santo. Acompanhe e já voltamos. Antes de participar no jejum de Daniel, eu era uma pessoa muito insegura, tinha muitos medos e tinha um vazio muito grande dentro de mim. Esse vazio originou-se por muitos conflitos dentro da minha casa, pela separação dos meus pais. Essa insegurança fez eu optar por caminhos errados, por amizades erradas, por escolhas erradas, e daí eu sofria sempre com as consequências e não entendia o porquê. Como eu cresci com essa insegurança dentro de casa, dentro de mim existia sempre uma vontade de conhecer algo que me preenchesse aquele vazio, e não encontrava. E eu sofria sempre com as consequências dessas minhas escolhas, que não eram as certas, mas existia uma certa vontade e revolta, porque eu queria ser diferente, eu queria uma solução para o meu problema, que era um problema interior, e eu sabia disso. Quando eu ouvi falar do jejum de Daniel, daí eu vi uma esperança, existia ali uma esperança de mudar a minha vida, transformar a minha vida, e foi daí que eu optei a entrar, e eu entreguei-me completamente. Não foi fácil, foi difícil, porque tive que me abster do mundo inteiro, tive as minhas lutas, tive as minhas guerras, não foi fácil deixar de ver televisão, não foi fácil de estar envolvida com os meus familiares, não foi fácil ter que me abster do mundo inteiro para me concentrar só num objetivo, não foi fácil.
mas com muita perseverança, com muita dedicação, daí eu consegui e fui em frente. No final do jejum de Daniel, eu fui batizada com o Espírito Santo. Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, pois de tudo o que eu era, hoje eu tenho paz dentro de mim. Eu sei tomar as atitudes certas, sei tomar as decisões corretas, sei qual é o caminho certo onde eu tenho que seguir. E por esse caminho, claro que eu não hei de correr os riscos que eu corria antes, muito menos obter as consequências negativas que eu obtinha antes. Então hoje sou feliz, hoje eu amo a mim mesma, não sou insegura, não tenho medo, hoje eu sou feliz. Nestes últimos dias, o seu comportamento, as suas ações e pensamentos têm sido fortemente influenciados pelos inúmeros aparelhos eletrónicos, pela televisão, pela internet, pelos filmes, pelas revistas e até informações catastróficas que lhe deixam ansiedade, pânico e lhe tiram o foco no que realmente importa, o Espírito de Deus. Mas se ainda há em si o desejo de se aproximar do Espírito de Deus, então participe no Jejum de Daniel. De 5 a 26 de junho, prepare-se para ficar longe de tudo o que lhe faz mal e focar-se em estar perto de Deus e na busca do Espírito Santo. Jejum de Daniel, 21 dias que vão reavivar o seu interior. Durante essa semana, assista ao canal iurdtv.eu, ouça a Rádio Positiva ou acesse ao site centrodeajuda.pt. Centro de Ajuda. Vivemos o que ensinamos e sacrificamos pelo que sonhamos. Maravilhoso ver o que aconteceu na vida da Sara. Ela que foi uma pessoa que teve um passado muito sofrido, muito tímida. Ela foi uma pessoa que sofreu bullying, quer dizer, foi uma pessoa complexada. Porém, hoje a vida dela é completamente transformada. Hoje ela sabe o valor que ela tem. É uma pessoa feliz, é uma pessoa realizada. E tudo isso, Pedro, ela alcançou através do Espírito Santo. Não tivesse ela o Espírito Santo, jamais saberia o que é a paz, o que é a alegria, o que é ser feliz de verdade. Você que quer ser uma pessoa realizada, você quer ser uma pessoa preenchida, você quer ser uma pessoa, sabe, valorizada, não pelos outros, mas você mesmo. Porque, Armando, quantas não são as pessoas que olham para o espelho e não gostam de si mesmas, têm autoestima em baixo, não se valorizam? E o Espírito Santo tem esse poder de nós aprendermos a gostar de nós mesmos, aprendermos a nós nos valorizarmos, aprendermos a sermos diferentes, a encarar os desafios como oportunidades. E isso é extraordinário. E só o Espírito Santo ele pode realizar isso na vida de uma pessoa. Com certeza. Por isso, tem em si a evidência da superação desse passado, tem em si a evidência da felicidade. Por isso, neste domingo, participe, ou pelas 7h30, ou então às 9h30, ali no número 139, Avenue do Président Wilson, na La Plaine de Saint-Denis. Certamente, esse dia será o início de uma nova evidência, evidências positivas na sua vida. Bem, foi um prazer imenso estar consigo. A todos, que o Todo-Poderoso ilumina a sua vida. Até a próxima.